Bom, pessoal, vamos iniciar mais um acompanhamento mensal aqui. Antes de falar sobre o fundo, eu queria lembrar vocês que semana que vem, nos dias 26, 27 e 28, eu vou fazer um curso ao vivo e gratuito aqui no meu YouTube sobre investimento em fundos imobiliários. É um curso básico, mas bem denso, que eu tenho certeza que se você ainda não começou a investir em fundos imobiliários, vai sair investindo em fundos imobiliários, isso eu garanto. E no dia 28 eu vou abrir inscrições para minha terceira turma da mentoria de investimento em fundos imobiliários, obviamente onde eu detalho muito mais, a gente faz cálculo de preço, é uma mentoria que eu vou te carregar pela mão. O link para você participar das 3 aulas está aqui embaixo, é o pré-cadastro da mentoria. Obviamente, se você tiver interesse em participar depois, você vai receber um cupom de desconto se cadastrando, mas também esse cadastro garante a participação nessas 3 lives que vão acontecer, lembrando, dia 26, 27 e 28 agora de fevereiro, semana que vem, segunda, terça e quarta, aqui no meu canal do meu YouTube, às 8 horas. Então o link está aqui embaixo ou nesse QR Code aqui do lado, tá bom? Bom, então vamos lá pro ativo que a gente vai analisar hoje. É um Fiagro que eu ainda não tinha trazido aqui para o canal, é o primeiro Fiagro é a primeira vez que eu estou trazendo, e eu estou trazendo esse Fiagro da Capitana, o CPTR, porque ele traz alguns conceitos nesse relatório muito importantes quando a gente analisa o mercado do agro, que são o Covenant e o Weaver. É muito importante vocês entenderem o que são esses conceitos, porque como eu estou trazendo bastante Fiagro e a gente tem uma possibilidade de ter uma quebra de safra, vocês precisam entender o que são esses conceitos, porque eu posso falar bastante deles nos próximos vídeos de análise de Fiagro durante o ano. Então, por isso que eu vou continuar acompanhando o CPTR, obviamente, mas eu quero trazer isso para vocês aqui. Então, é o CPTR, que é o Fiagro da Capitânia. A Capitânia vocês já conhecem, a Capitânia é do CPTS, agora de janeiro de 2024. Taxa de administração 1%, taxa de performance 20%. Ele é um Fiagro, um fundo base 10%. Ele está sendo negociado a 8,86, valor patrimonial 9,80, ele está com baita desconto. É explicável esse desconto, mas na minha visão um pouco exagerado. Então a gente vai discutir, aí eu quero que vocês tomem as conclusões de vocês para saber se esse desconto é exagerado ou não. Então veja que ele está com uma diferença de valor de mercado para o patrimônio. É um fundo pequeno. Se a gente for comparar, ele é muito parecido com o tamanho com o Snag, que o Snag chegou a 500 milhões, né? Tem 31 mil cotistas, tem uma liquidez até que razoável, mas muito mais relacionado ao valor da cota. Pessoal, aqui então é só o resumão dele, né? Que é muito, muito característico dos relatórios da Capitânia. Valor de mercado, 366 milhões, valor de cota de mercado 8,86, patrimonial 9,80, dividendo 10 centavos, dividendo analisado 16,3, um baita de um dividendo, 31 mil cotistas, 47 ativos, 36 tomadores de recursos, CDI mais 4,9, uma carteirinha arriscada, só que ela é bem separada, na verdade bem separada não, mas ela tem IPCA, como alguns outros não tem tanto IPCA assim, e na minha visão isso é um ponto positivo, eu já vou falar por quê para vocês. Então a parte de CDI achei um pouquinho puxado, 5%, embora o CDI esteja caindo, 73% da carteira, IPCA 8,5%, e 100% dos ativos auditados, 0% de exposição direta ao produtor rural. Lembra, para quem assistiu o vídeo do Snag, que eu expliquei bem essa questão do CPR, que o Fiagro não pode investir diretamente em CPR. Aqui a parte do comentário, o fundo em janeiro teve um resultado de 10 centavos, né, de 103 centésimos, digamos, né, 103 centésimos, e vai distribuir 105 centésimos. Então ele acabou usando um pouquinho da reserva, mas ainda tem 3 centavos, então ele está bem tranquilo quanto a isso. E eles colocam aqui que esse resultado ele foi impactado positivamente pelo número de dias úteis. Lembra? Isso eu já expliquei para vocês, mas é sempre bom falar. O CDI, ativos indexados ao CDI, eles rendem diariamente e somente dias úteis. Então quando o mês tem mais dias úteis, o rendimento é maior. Só que nesse caso, o IPCA é mensal, então o CDI é diário e o IPCA é mensal. Então o IPCA não importa a quantidade de dias úteis que tem, já o CDI sim. E ele teve um impacto negativo nesse resultado pela abertura da curva de papéis, a curva de juros do IPCA, ela aumentou a curva de juros, e alguns papéis em CDI, principalmente AgroGalaxy e Solúbio, que estão com alguns problemas que a gente quer, inclusive esse é o motivo que eu trouxe o CPTR para falar para vocês. Então aqui a parte de
compras, né? Eles fizeram 9 milhões, 10 milhões em compras, 17,8 milhões, 9,9 milhões em vendas e 17, quase 18 milhões em compras. A carteira encerrou com 47 ativos, 73% CDI, 24% ao IPCA. E aqui um ponto que eu achei muito bacana que eles colocaram, que eles falaram daquela questão que vocês viram nos vídeos da Kinea, que eles falaram, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz esse mês sobre a questão das novas regras, né, do CRIs e CRAs, das leis novas, né, sobre os lastros desses ativos, que agora tem que ser em 2/3 a empresa, ela tem que ser ligada ao setor imobiliário ou ligada ao setor agro. E eles colocam aqui que a regra não impacta os produtos já emitidos, ou seja, lembra isso, eu falei para vocês, a regra só vale para CRAs e CRIs emitidos a partir da publicação da lei, os antigos não estão valendo, então isso vale para todos. E aí eles colocam aqui que alguns pontos da norma podem ser questionados e precisam de melhores esclarecimentos. Isso daí eu tinha falado para vocês também, por ser uma lei nova, o mercado precisa adaptar e se adequar, então pode ser que existam alguns pontos ainda de melhoria nesse ponto. E aqui um ponto que eu achei muito interessante, que eles colocaram que a carteira atual, praticamente 90% dos papéis são elegíveis à nova regulamentação. Isso foi o primeiro fundo, independente seja Fiagro ou fundo de papel, que coloca da carteira atual quantos estariam elegíveis e quantos não. Então eles colocaram que 90% estaria elegível, ou seja, 10% não estaria. Isso é bem legal. E aqui um exemplo, por exemplo, que eles fizeram uma aquisição. E um ponto importante. Essas negociações no mercado secundário, isso não é impactado pela lei, porque os CRAs e CRIs negociados no mercado secundário foram emitidos antes da lei. Então, o fundo pode comprar um CRA ou um CRI de uma empresa que não esteja ligada ao setor depois da lei, só que ele foi emitido antes. E, ao meu ver, por exemplo, esse caso do Maestro Frotas, que é uma empresa de terceirização de frotas, que não tem nada a ver com o CRA, com o agro. E aqui, remuneração de 4,5 foi um dos que eles compraram. Agrícola Alvorada, lá mais para baixo eles falam um pouquinho mais sobre esses ativos aqui. Foi um CRI que foi comprado, tá? Que é uma loja de insumos. Então, se a gente for ver, também não tem muito a ver com o mercado imobiliário. Então, esse é um dos pontos que ainda a gente vai precisar maturar durante o ano essa nova lei. Aqui outro ponto bacana, eles receberam diversos questionamentos no parte de relação com investidores sobre a questão da quebra de safra. Eles colocaram aqui as perguntas que eles receberam. O que irá acontecer com o agro este ano, dado que estão saindo várias matérias na mídia sobre a quebra de safra, e principalmente no Mato Grosso, e o aumento do número de pedidos de recuperação judicial no Rio de Janeiro de produtores. Esse ponto aqui de pedidos de recuperação judicial, quem assistiu o vídeo do Rura, lembra que eu mostrei a reportagem, que é uma reportagem sensacionalista demais do Globo Rural, falando que aumentou em 300% os pedidos de recuperação judicial. Se a gente falar que saiu de 80 para 300 pedidos num universo de 5 milhões, obviamente que o aumento percentual foi esse, mas não representa praticamente nada. Então é bem sensacionalista. E aqui a segunda pergunta é se havia algum problema na carteira, reflexo na queda de cota no mercado do fundo, e quais os impactos da carteira do fundo pode sofrer devido à quebra de safra. E aqui um ponto que é importante, que eles fizeram várias visitas nas propriedades que o fundo detém CRAs. Eles colocaram aqui, as conversas com as companhias foram melhores do que o esperado. As opiniões foram unânimes de que a realidade na ponta está melhor do que as informações veiculadas na mídia e por todos os que projetaram no final de novembro e dezembro. O setor do agro é resiliente. E aqui falando o engenheiro agrônomo, pessoal, a gente já passou por diversas quebras de safra. E aqui é aquele ponto, tomem cuidado com as narrativas. Se perguntem a quem interessa prejudicar o agro. Pensem sempre nisso. Eu não vou entrar no mérito político aqui, embora vocês já deem a entender o que eu estou querendo dizer, mas tomem muito cuidado com isso, tá bom? E aqui um outro ponto que corrobora com essa afirmação. A quebra de safra normalmente é acompanhada por uma subida do preço da commodity, ou seja, se vai ter uma quebra de safra, o preço da soja sobe. Mas o que está acontecendo? O contrário, o preço está caindo. E o preço está caindo por quê? Você tem um excesso de oferta do grão para uma demanda igual. Então, se você tem uma oferta crescente para uma mesma demanda, o preço sobe. E é o que está acontecendo. Significa que a gente está com uma oferta grande do grão. Então tome muito cuidado. E um outro ponto também
é que a Argentina está se recuperando. Isso eu já venho falando há um bom tempo depois que o Milei ganhou, que a Argentina ia voltar a ser um competidor muito interessante do Brasil. E aqui o ponto, que é a parte do resultado, que eu queria trazer para vocês, que é essa questão desses conceitos, que é o Covenant e o Weaver. Pessoal, Covenant, deixa eu voltar aqui para mim, que acho que fica mais fácil de eu explicar para vocês. O que é o Covenant? Covenant é uma regra moral, digamos. É uma regra que, por exemplo, a empresa, para poder pegar a dívida, para poder pegar o CRA, emitir o CRA, pegar o CRA, digamos, ela ser um devedor, ela não pode ter, por exemplo, alavancar mais do que 2 vezes. Ou ela não pode ter a relação EBITDA e dívida acima de 1,5. Então isso é o Covenant, é uma regra. É um critério financeiro estabelecido. O que é a quebra do Covenant? É a quebra dessa regra. Por exemplo, a empresa está passando por um momento que ela precisou se endividar mais. Ela quebrou, por exemplo, a regra era, ela podia se endividar até 1,5 do EBITDA, ela está se endividando 2,5. Então ela quebrou essa regra. E o que é o Weaver? O Weaver é o perdão do credor por essa quebra. Então, por exemplo, a empresa ela precisou quebrar o covenant de alavancagem. E aí o credor dessa dívida, dessa empresa, ela vai lá e faz uma assembleia e perdoa essa quebra do covenant, ou seja, você pode ficar por tanto tempo acima que a gente não vai cobrar nenhuma penalidade não vai te cobrar nenhuma penalidade sobre isso. Isso é o Weaver. Então isso acontece muito no mercado do agro, que é produtores que fazem um covenant e acabam quebrando por algum problema, e aí existe o Weaver, que é o perdão, digamos, dessa quebra de covenant. Então, por que eu estou trazendo esses conceitos para vocês? Principalmente porque, como existe essa possibilidade de quebra de safra, pode ser que a gente tenha isso muito nos fiagros. Então é sempre importante trazer isso para vocês ficarem antenados nesses termos que são muito usados no mercado do agro, que é o Weaver principalmente. E aqui eles colocam primeiro o adubo Araguaia, que aqui eles falam mais que é um devedor, desculpa, do CPTR. Solúbil, olha só, em janeiro tivemos mais uma aprovação do Weaver nos 2 papéis que a empresa tem no mercado. O que é o Weaver? É o perdão da quebra do covenant, tá? AgroGalaxy, reestruturação interna em busca de aumento da margem. Visitamos a companhia no começo do ano e a expectativa é que a quebra de safra deste ano não seja tão ruim quanto o cenário previsto em dezembro. A companhia anunciou a quebra de covenant de alavancagem no ano de 2023 e anunciou que está em conversas iniciais com os credores sobre o Weaver, ou seja, sobre o perdão dessa quebra do covenant. Por exemplo, outras revendas, Bela Agrícola e Futura. Resultado um pouco abaixo do esperado. No começo de janeiro aprovamos o Weaver para a Bela Agrícola. Então, veja só, tem a questão da LAR cooperativa também, e aqui é um ponto importante. Esses CRAs, esses papéis não estão inadimplentes. Significa que a empresa quebrou o covenant, ela quebrou um acordo. Então, está discutindo se vai ter penalidade ou não, e aumenta, obviamente, o risco daquele ativo. Porque você, por exemplo, eu aceitava você fazer com uma dívida até 1,5. Não, agora você já está 2,5, o seu risco aumentou. Então, esse é um ponto importante, só para entender que isso não significa inadimplência, mas é uma questão de risco, tá? E aqui a questão das compras, o que foi feito, a gente falou lá em cima, né, do CRA Alvorada, CRA Tanã, que é o Maestro, que é aquele que está lá citado, CDI mais 4,5, se eu não me engano. Então as compras deram CDI média, CDI mais 4,5 e IPCA mais 7,5. E aqui as vendas, inclusive, eles venderam algum daqueles ativos que eles colocaram como problemáticos, né, o lar cooperativo, uma parte, né, Solúbil, Frigol, o Solúbil aqui também, venderam um pouco desses ativos, tá? Aqui a parte dos rendimentos do fundo, tabela de sensibilidade, a gente fechou, se eu não me engano, o CPDR, deixa eu dar uma olhada aqui, em 8,67, então ele tá abaixo, inclusive, por isso que eu tô achando que o desconto é muito maior do que deveria ser. E aí eu deixo para vocês, deixa aqui nos comentários o porquê que vocês acham que está com esse desconto, se tem a ver com essa questão desses Weavers que foram feitos, esses quebra de covenant, ou se tem a ver inclusive com a própria quebra de safra. E vocês vão ver que no caso do CPTR, mesmo que tenha uma quebra de safra, talvez não tenha tanto problema. Aqui eles tiveram um resultado de 103, distribuíram
105, usaram um pouquinho de reserva, mas tem uma reserva tranquila. Aqui basicamente o resultado veio problemático por causa de ajuste de marcação a mercado. Se a gente for ver por cota, receita de 14, quase 15 centavos e quase 4 centavos de ajuste de valor de marcação a mercado, resultado 103, tá? Aqui CRA 91, CRI 6%, CDI 73, IPCA 24. Aqui é um ponto importante, que eu vejo que essa parcela do IPCA vai ajudar esse Fiagro com a queda da taxa Selic, isso é importante também. Distribuidor revenda 19%, açúcar e etanol 15%, é bem diversificado, e aqui a gente vê que ele tem pouco semente. Então aqui, se a gente for ver que se for a quebra de soja, talvez não tenha tanto problema esse Fiagro, como a gente pode ver aqui. O devedores, mais o comboio 8.1 também sem grandes problemas. E aqui a gente vê que esses CRs, o AgroGalaxy e o Frigol, eles têm uma representatividade, então é bom a gente ficar de olho. Talvez seja até por isso que está precificado abaixo, né? Então a gente vê aqui o comboio 8.1, AgroGalaxy 7%, 5.1 do Agroinsumos. Bom, aqui, um outro ponto que eu estava esquecendo de falar, que é essa parte aqui que eles colocam, eles deixam para o final, que é um comentário macro, que eles, em vez de colocar lá no começo, eles colocam no final. E aquilo que, para corroborar, a cotação da soja, do primeiro vencimento de soja em Chicago, teve uma desvalorização de 5,5. Ou seja, se tem quebra de safra, por que está caindo o preço? Milho, mesma coisa, desvalorização próxima à soja. Então, vejam, tomem cuidado com as narrativas, tá bom, pessoal? Então aqui tem todos os detalhamentos de todos os CRAs, as garantias, bem bacana. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo e não deixem de participar das aulas gratuitas no dia 26, 27 e 28. O link está aqui nesse vídeo, aqui na descrição, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.